Olá, boa noite! Está no ar mais um Esporte SC Entrevista. Hoje, terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020. Nessa terça-feira, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre uma das artes marciais tão conhecidas, que é o Jiu-Jitsu. O Elisandro da Cruz visitou o professor Renan, que é professor de Jiu-Jitsu na Academia Hillion Gracie aqui de Brusque, e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história dela a partir de agora. Olá, você do Esporte SC Entrevista. Hoje nós estamos com o professor Renan, da modalidade Jiu-Jitsu. Renan, fica à vontade aí para falar um pouquinho dessa modalidade, de como é feito o procedimento, tudo um pouquinho da história aí dessa modalidade Jiu-Jitsu. Olá pessoal, primeiramente quero agradecer a oportunidade de poder estar falando sobre a nossa arte aqui para vocês. Então o Jiu-Jitsu que veio do Japão e no Brasil através do Conde Koma, que apresentou o Jiu-Jitsu japonês para o Carlos Gracie. Ele teve essa transformação que hoje a gente chama de Brazilian Jiu-Jitsu ou Jiu-Jitsu brasileiro. Então é uma arte hoje brasileira, mas a gente nunca pode esquecer as origens que ela veio lá do Japão. Então fico muito feliz de poder falar sobre o desenvolvimento dela aqui na região, né? Isso no Brasil ela começou mais com o UFC, esse desenvolvimento, e para depois chegar aqui na região? Na verdade, ela começou, o nosso querido grande mestre Carlos Gracie, ele desenvolveu o Brazilian Jiu-Jitsu, porque ele era uma pessoa muito fraca, muito magrinha, e o Jiu-Jitsu ele é feito para o maior ganhar do menor. Então, lá atrás, ele quis mostrar para o mundo que a arte era eficiente. Então, a gente começou através do UFC a fazer desafios contra outras artes e contra pessoas muito mais pesadas. Então lá atrás é que começou, a gente pode dizer que foi pelo UFC. Então existe a pontuação, existe a graduação, quem pode hoje estar fazendo a modalidade e como chega até ser um mestre do Jiu-Jitsu? A graduação, a pontuação, a gente tem o Jiu-Jitsu que a gente usa para defesa pessoal, que na verdade é a ideia principal dele. E a gente tem o Jiu-Jitsu esportivo, que aí tem os campeonatos regionais, nacionais e mundiais, tem de todos os tipos. Quem pode fazer Jiu-Jitsu, qualquer pessoa pode fazer Jiu-Jitsu. A gente, na nossa escola mesmo, nós temos desde crianças de 3 anos até pessoas de 60 anos praticando Jiu-Jitsu. Então, a pessoa pode ser de qualquer porte físico, ela pode ser até uma pessoa paraplégica, a gente tem um para-jitsu aí também para mostrar. Então, o Jiu-Jitsu realmente é para todos. E essa história que o pessoal fala, que sai do judô, o judô era em pé e o jiu-jitsu é deitado. Isso procede, essa adaptação? Na verdade, o judô começava em pé, o judô é em pé, e foi lá no Japão, lá atrás, foi desenvolvido o jiu-jitsu japonês, que elas eram finalizações mais em pé do que no chão. Então, o Jigoro Kano, que inventou o Japão, o judô, ele através do Conde Koma trouxe o judô nesse formato de jiu-jitsu japonês para o Brasil, e aí a gente desenvolveu a parte de chão. Então esse jiu-jitsu brasileiro ficou mais no chão do que em pé. Mais no chão do que em pé. E hoje a referência disso é o Anderson Silva, que faz esse trabalho aqui na região? Não, na região não. O Anderson Silva é mundial, né? A gente tem vários aqui na região, né? Mas que traz e se espelha muita gente nele, não? Com certeza, com certeza. Ele é um cara com faixa preta de jiu-jitsu, mas não é o forte dele, inclusive. A gente tem outros atletas do UFC que são muito mais muito mais do jiu-jitsu do que ele mesmo. E essa participação do pessoal fazendo jiu-jitsu e também o UFC, com as outras modalidades, isso é de suma importância, para trazer o público aqui para esse trabalho. Com certeza, o UFC ele despertou isso nas pessoas, como o jiu-jitsu se destacou muito na luta no MMA, que é artes marciais mista. Então, quando o cara sabe lutar no chão contra alguém que não sabe nada, a diferença é muito grande. Então, hoje em dia, muita gente treina jiu-jitsu muito por causa do UFC, porque quer aperfeiçoar a parte de chão. Chegando aqui na sede de vocês aqui, para chegar a treinar, qual é o procedimento? Chegou, já chega no primeiro dia, já pode treinar ou tem que fazer uma adaptação? Como é que funciona? Já pode treinar. Cada escola tem o seu formato. Nós temos a nossa metodologia. Nossa escola é Hillion Gracie e nós utilizamos a metodologia de ensino Rossian Gracie. Está dentro da família. Na nossa metodologia, o aluno, a gente tem treinos exclusivos para iniciantes.
Então, se o cara veio, ele nunca botou um kimono na vida, ele vai vir, a gente vai ter um kimono para emprestar, ele vai ficar 1 ou 2 semanas só fazendo aquela introdução. De aprender os movimentos básicos, a fazer uma base boa, para poder depois, como a gente fala, não dá para construir o prédio de cima para baixo. Então, primeiro a gente vai criar um alicerce, vai criar uma base boa, para depois a gente ir inserindo as posições e a pessoa poder desenvolver o jiu-jitsu. Sobre o tatame aqui, né? Nós estamos sobre o tatame aqui, a pessoa pode vir com tênis, como é que é o procedimento para entrar no tatame aqui, nessa parte onde que faz a luta? Então, o nosso dojo, né, o nosso tatame, para nós é um lugar sagrado. Então, a pessoa não pode entrar calçada, tem que ser descalço. A gente sempre cumprimenta antes ou depois de entrar, sempre virado para os nossos mestres, né? E aqui dentro a gente não fala palavrão, a gente não insulta as pessoas, a gente não faz brincadeiras de mau gosto. Então, aqui é onde todo mundo se respeita. A hierarquia de faixas representa mais o tempo de treino do que outra coisa. Então, aqui, particularmente dentro da nossa escola, né, a gente até usa todo mundo o mesmo uniforme, até para mostrar essa questão de igualdade. Né? E existe, fora isso aqui, tem outros tipos de uniforme, né? Sim, tem vários tipos, várias cores, né? Especificamente aqui a gente tem a padronização de só kimonos brancos e tudo igual, como era a família Gracie antigamente, né? Renan, e sobre a faixa, né, que vocês utilizam, como é que funciona essa graduação? Qual é a primeira faixa até chegar à última faixa? Como é que funciona? Então nós temos 2 situações, a pessoa que já entra adulta, né, e a criança. Quando a criança a partir de 3 anos, até ela virar juvenil, 16 anos, ela tem uma graduação um pouco diferente. A gente tem o quadro lá de graduações, ela tem 12 faixas até chegar na faixa azul, que é a segunda faixa do adulto. Então, a criança a gente tem muita variação. Considerando os adultos, né, ou uma pessoa acima de 14 anos que entra na nossa escola, nós temos a graduação a faixa branca, depois é azul, depois é a roxa, marrom e preta. Todas elas têm um tempo para ficar ou como é que funciona? Existe um tempo mínimo estabelecido pela CBJJ, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. A gente obedece o mínimo, só que normalmente o pessoal fica mais porque aí entra a questão da nossa metodologia. Então, da branca para azul não existe uma regra de tempo, da azul para roxa, pelo menos 2 anos, considerando a CBJJ, da roxa para marrom 1 ano e meio e da marrom para preta 1 ano. Na nossa escola, basicamente, a pessoa fica 2 anos em cada faixa. 2 anos é a média? A média é 2 anos. O mínimo que pode estar ficando ali na faixa para depois subir de graduação. Subir de graduação. Então, pessoal, daqui a pouquinho a gente já volta de algum lugar aqui da academia, pontinhos estratégicos aqui, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Todos os dias, a gente entra na sua casa, no seu trabalho, no comércio, dentro da sua empresa, nos bares, nas canchas, estamos literalmente em todo cantinho, em qualquer lugar. E quem diria, já são 5 anos fazendo isso, aquilo que mais gostamos. Levar uma informação de credibilidade com agilidade até você. E se engana quem pensa que só falamos de esporte. A sua saúde também é nossa preocupação. Mas e a sua mente? Como anda? E não podemos esquecer, é claro, da sua alimentação. E quando a gente faz tudo isso, com certeza chega até você. Seja Brusque, Guabiruba ou Botuverá. A gente sempre vai estar por perto. No jornal impresso, no site, na internet e na televisão. Nós somos o Esporte SC. Seu filho tem medo de ir ao médico? Nós podemos ajudar. A síndrome do jaleco branco é muito comum na infância e pode ser combatida através de um atendimento humanizado somente oferecido na Tec Medicina Integrada. Nosso pediatra veste jaleco especial, com ilustrações de super-heróis, para tranquilizar as crianças e tornar as consultas mais descontraídas também para os pais. Consulte nosso pediatra e saiba mais sobre esse método exclusivo. Atendemos convênios.
Tec Medicina Integrada, na Rua Hercílio Luz, 145, no centro de Brusque. Telefone 3044-3010. Comece 2021 com seu carro em dia. Passe na Zani e faça sua revisão completa. A Zani é referência em Brusque região. Aqui, seu carro e sua caminhonete estão sempre em boas mãos. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 991920946. Zani Mecânica, na Rua Ernesto Bianchini, número 135, ao lado do Supermercado Carol do Guarani. Viva a vida deliciosamente. Junte a isso ingredientes selecionados, mais sabor e muita qualidade. Tudo isso num ambiente familiar, confortável e aconchegante. Venha conhecer o restaurante Espaço Sabor, na rodovia Antônio Raia, 222, em frente à Van, em Brusque. Precisa de produtos para a limpeza da sua casa, carro ou estabelecimento? Aqui na Ecoville você encontra produtos para limpeza em geral, para roupas, pisos, até a área externa da sua casa. Tudo isso você encontra aqui. Álcool perfumado para todos os tipos de pisos. Produtos para limpeza externa e também a linha automotiva. Venha para a Ecoville! Ecoville Brusque, na Avenida 1º de Maio, número 346. Faça o seu pedido em sua residência pelo WhatsApp 99641-3265. Olá, você do Esporte SC Entrevista, voltando agora do intervalo e mostrando agora algumas outras partes da academia, né? Professor Renan, estamos aqui agora nesse espaço, apresentar pra gente o que seria esse espaço aqui, professor. Vamos lá. Então aqui, pessoal, nós temos mais um ambiente, mais um tatame. Nós temos na nossa academia no total de três áreas, totalizando 248 metros de tatame. Então é um dos maiores de Santa Catarina, tatame já de um padrão muito bom. Aproveitando a oportunidade, eu queria dizer que a gente tem aulas aqui para crianças de jiu-jitsu e judô, de 3 anos até 13 anos. 13 anos, essa vinda aqui é com a presença do pai? Tem que vir o pai no primeiro dia? Como é que funciona? No primeiro dia pode até vir, mas a ideia é que os pais não fiquem, né? Porque a criança às vezes fica um pouco tímida e tal, na presença dos pais. Cada um responde de uma forma, né? Sim. Então a ideia é que os pais não fiquem. A gente tem os professores já capacitados para isso. Tem eu e mais 4 professores na academia. Então a gente tem de crianças de 13 a 13 anos, todas as turmas divididas por idade, por faixa etária. O formato da aula já é adaptado para cada tipo de criança, né? Uhum. E aqui esse espaço específico aqui que a gente está mesmo é uma outra modalidade? A gente também tem parte de aquecimento deles? A gente também tem aqui nessa área o Muay Thai. A gente tem também a parte. Nós representamos a equipe City Master Rony. Então nós temos também o pessoal do Muay Thai masculino, Muay Thai feminino. Agora, voltando para o Jiu-Jitsu, a gente também tem no adulto as turmas masculina, turma feminina. A gente também tem uma turma exclusiva para o pessoal Master, acima de 40 anos. Então, o pessoal que quer começar Jiu-Jitsu depois de uma certa idade, também tem seu espaço aqui na nossa escola. Esse espaço, essa adaptação também, até porque acima de 40 anos já a pessoa já não tem mais aquele fôlego, né? Exatamente, já não tem aquela disposição de treinar com a garotada. Então, a gente tem uma turma aí direcionada para o pessoal que é mais velho, não para os que já vêm no Jiu-Jitsu e já tem uma certa idade e uma experiência muito grande. É para o pessoal que quer começar depois de uma certa idade. Iniciar ali dos 40 anos para cima. Exatamente. Professor, nós estamos numa outra área, num outro ambiente aqui da academia, e qual seria esse ambiente? Então, a gente tem esse espaço especializado, direcionado para aulas particulares.
Então, tanto no Muay Thai quanto no Jiu-Jitsu, a gente tem personal. Então, aquele aluno que está chegando, mas não quer ainda, quer atrasar um pouco aquela entrada no treino com todo mundo, ou aquela pessoa que já treina, mas quer aperfeiçoar e tentar elevar o nível de treino, ou aquela pessoa que não tem aquele tempo disponível dentro da nossa grade de horários, que é um horário exclusivo para ela. Então a gente tem turmas de 1, 2 e até 4 pessoas. Nesse espaço aqui, então, máximo 4 pessoas para esse máximo ambiente? 4 pessoas. Aqui a gente tem um ambiente climatizado e é direcionado para isso. Eu vi uma curiosidade aqui, professor Renan. Essas faixas aí, se pudesse apresentar para a gente aqui, professor. Aqui, na verdade, são as minhas faixas, né? Normalmente a gente guarda, porque é a nossa recordação de treino. Então são as faixas que eu usei, da branca até a preta. Então, depois que a gente chega na faixa preta, a graduação ela muda, né? Então a gente vai ganhando os graus, a faixa preta vai até o 6º grau. Até o 6º grau aqui? Antes de chegar na faixa coral. Então, a cada 3 anos eu ganho uma faixa e aí eu vou guardando a velha. Eu, por enquanto, tenho 3 anos de faixa preta. E aqui nesse ambiente já passou alguns atletas, né? E qual, assim, que no seu pensamento, que ou mulher ou criança que se destacou aqui e depois voou sozinho? Na verdade, como nós estamos há pouco tempo na cidade, 4 anos, a gente ainda está desenvolvendo alguns atletas, né? Mas falando sobre alguém especial que teve aqui, nós já tivemos tanto o Rocian Grace quanto o Hillion Grace, que reside em Miami, teve aqui. Então, para nós é uma honra muito grande ter essas lendas do jiu-jitsu. O próprio Hillion Grace, que é filho do grande mestre Carlos Grace, ele ter estado aqui é uma coisa inexplicável. Inexplicável, uma sensação de que dever cumprido. Com certeza. Ou ainda pode ter mais objetivos? Como no jiu-jitsu é infinito, né? No próprio jiu-jitsu mesmo, a gente aprende todos os dias, mesmo sendo faixa preta. Então, não é dever cumprido, porque a gente sempre vai ter alguma coisa a mais para fazer. Sempre alguma coisinha a mais, né? Com certeza. Professor Renan, eu vi aqui no cantinho alguém nos observando, né? E ele faz parte aqui da academia. O senhor podia explicar um pouquinho para a gente o que significa esse boneco que está ali nos observando? Então, esse boneco aqui, que acontece? Principalmente nesse período aí de pandemia, de Covid, alguns alunos não queriam treinar, não queriam fazer contato, ou também nem podiam, né? Lógico que é uma exclusividade aqui da nossa área de aulas particulares, então o aluno consegue usar o boneco para fazer uma movimentação. Grande parte dos movimentos ele consegue fazer com o boneco e não precisa de alguém para treinar. Então a gente fez umas escalas de horários mais distanciadas, o aluno vinha, ficava num lado da sala, eu ficava do outro lado dizendo o que ele precisava fazer, e aí ele treinava com o boneco. Fazia a orientação para ele à distância, fazia a orientação para que ele possa estar fazendo os movimentos, não perder esse tempo de pandemia. Não ficava sem treinar, né? Ficar sem treinar, né? Esse Exatamente. Ambiente aqui exclusivo para ele, né? Ele tem peso, esse boneco ali? Ele tem 35 quilos, ele é pesado. Ele é um formato aí feito pela própria academia, né? Exatamente, a gente desenvolveu isso aí e deu resultado. No momento que a gente precisou dele, ele fez valer. Fazendo criatividade aí para não deixar o aluno parado. É isso aí. Pessoal, agora a gente vai ver um pouquinho de como é o jiu-jitsu na prática, tá? Então você vai ficar com imagens aí da prática do jiu-jitsu lá no solo, né? Lá no tatame, onde o pessoal vai praticar. Acompanhe aí.
Professor Renan, como é que a gente faz para entrar em contato com vocês aqui na academia, o endereço de vocês aqui na academia aqui do centro? Então, a gente fica no centro, no complexo Plaza Rivel, para os moradores antigos aí de Brusque, na antiga concessionária Rivel, Avenida Beppe Rosa, Beira Rio, 3.300. Então, fica um pouquinho depois do campo do Augusto Bauer, né? Para dar um pouquinho mais de referência para vocês aí, telespectadores. Então, se você quiser participar e conhecer um pouco mais da academia aqui de Jiu-Jitsu com o professor Renan, entre em contato com eles. Tem telefone, professor? A gente tem o telefone, 47 99200 4718. Através das nossas redes sociais também, o Instagram Rilhão Gracie Brusque, ou o Facebook Rilhão Gracie Brusque também. Venha participar, pessoal, muito legal aqui, um ambiente show de bola. Acompanhe aí esse trabalho aí do professor Renan. E também, se quiser fazer uma aula experimental, pode fazer 1, 2, 3, de repente uma semana de aula experimental, não tem custo nenhum. Professor Renan, obrigado aí pela colaboração de ensinar um pouquinho sobre a artes marciais pra gente, a modalidade de jiu-jitsu, né? Muito obrigado pelo espaço aqui. O Esporte SC TV agradece aí a sua participação. Nós é que agradecemos e a porta está sempre aberta para vocês. Valeu, professor. Então é isso, gente. Hoje a gente conheceu um pouquinho mais sobre a história do jiu-jitsu. Não perca, na próxima quinta-feira temos mais um Esporte SC. Uma ótima noite para você e até lá. Tchau, tchau.